Oi pessoal, hoje eu vou compartilhar com vocês um problema que eu tive. Eu precisei de um cronômetro, precisei de fazer essa classe agora, de repente, e resolvi escrever esse post também. O que eu estava precisando? Simplesmente de uma janela com um botão de parar e outro botão de iniciar e um cronômetro aqui. Vamos construir então a nossa classe cronômetro, né, para poder executar apresentar um timer, né? A definição básica de classe, a gente vai começar pelo nosso procedimento main. Ele tem aquele formato padrão, né? Public static void main, um array de string, que a gente está chamando de args. Bom, e aí o que a gente vai fazer? Nós vamos instanciar a nossa classe. A gente podia ter criado os métodos todos estáticos, mas no caso aqui nós vamos instanciar a classe. Né? Como é que a gente faz? Então, criando a variável C chamada cronômetro e dando um new. E para rodar essa classe, a gente vai usar esse método, né, invokeLater, que ele permite criar uma thread. E essa thread vai ficar rodando enquanto a gente não fechar o procedimento que a gente vai fazer. Para isso, então, a gente dá um new runnable. Olha que é bacana esse jeito. Na verdade, nós estamos criando uma classe que é do tipo runnable, quer dizer, ela estende runnable, ela não tem nome. E aí a gente vai definir qual que é o método run, que é o método que a gente precisa para a classe runnable funcionar. Dentro desse run, a única coisa que a gente tem que fazer é chamar um método init, que a gente ainda não fez para o cronômetro. E nesse método init a gente vai fazer tudo, quer dizer, criar a janela, criar os botões e permitir com que a gente consiga, né, clicar nos botões e eles fazerem um cronômetro inicial, parar. Então, vamos começar criando a classe init, o método init. A gente vai precisar de um frame. Então, vamos criar um frame janela, né, que a gente está chamando de janela. A criação é fácil, só dar um new. E passar dentro do init o nome da janela que a gente está criando. Nós vamos chamar de cronômetro por falta de imaginação. E aí a gente tem que definir alguns atributos da janela. Então, o primeiro que a gente vai definir é o tamanho da janela, né, que a gente usa o setSize. A gente informa então a largura e a altura da janela. A outra coisa que a gente tem que criar é que a gente quer que o nosso cronômetro fique em cima de qualquer janela. Então existe uma propriedade da JFrame que a gente pode ativar usando esse set always on top. É só passar true, ela vai ficar na frente de todo mundo. A outra coisa que a gente tem que fazer isso é mais ou menos um padrão, né, em todas as vezes que a gente vai definir uma janela, né, um frame, qual que é o procedimento padrão quando você clica no close, né, aquele xizinho da janela. Então, no nosso caso aqui, como a gente só tem essa janela, ela vai controlar o funcionamento da aplicação. Então, quando clicar no xizinho, nós vamos terminar a aplicação. Ok? Eu vou acrescentar esse setDefaultLookAndFeel só para vocês verem como é que fica o jeitão do cronômetro, né? No final do nosso vídeo aqui, a gente ativa e desativa esse defaultLookAndFeel só para a gente ver como é que fica a janela. Para colocar as coisas dentro da janela, nós vamos usar o gerenciador de layout do Java. Eu vou usar primeiro esse para a janela, né, esse border layout,
que é o que permite dividir a janela em norte, sul, leste, oeste, centro. E aí a gente vai colocar o label, que é o númerozinho, né, do contador, no centro, e os botões à direita. Né? Então aí o próprio Java se vira para acertar como é que as coisas vão ser divididas. Então eu estou criando um label contagem tempo, né? Você vê que o formato dele aí é hora, minuto, segundo. A gente criou ele como uma variável da nossa classe, porque a gente vai querer alterar o valor do label, né? À medida que o contador estiver funcionando. Aí a gente está acrescentando então o label na janela, onde a gente vê essa janela.add, né? Como eu disse, a gente informa como centro. A gente vai criar um painel para colocar os botões, usar o gerenciador de layout, que é o grid layout, para poder criar um botão em cima do outro. Então, por isso que ele tem ali 2 linhas e uma coluna. Nós criamos 2 JButton, um chamado iniciar e o outro parar. E criamos, e para cada JButton desse, a gente adicionou, né, um Add Action Listener. Você vê que o formato é igual. Nós estamos usando a mesma ideia que a gente usou anteriormente lá no Event Queue, né? Que a gente cria uma classe anônima, que é Action Listener, e implementa o método Action Performer. Para implementar a nossa contagem de tempo, ao invés de a gente usar uma thread, a gente pode usar uma classe do Java que chama Timer, que é essa que a gente está criando aí, Timer TM. A Timer, você pode programar de quanto em quanto tempo ela vai ser chamada. Nós colocamos o TM também como uma variável, né, da classe, para que a gente possa chamar em outro lugar o stop, né? Nós estamos fazendo o que seria o start. E o timer, ele tem um procedimento chamado schedule at fixed rate. Quer dizer, eu consigo chamar a cada x milissegundos alguma coisa. E essa alguma coisa ela tem que estar no formato dessa classe, né, que é timer timer task. E a gente vai rodar ela a cada 1000 milissegundos, ou seja, a cada segundo. Então a gente consegue acertar direitinho como é que vai funcionar o nosso cronômetro. Né? A cada tique desse timer text a gente consegue, desse timer task, a gente consegue acrescentar um no nosso contador, né, e contar o tempo bonitinho. Para fazer isso, a gente tem que implementar um método run do timer task. E o que a gente vai fazer no run? A gente vai incrementar um contador, né? Então precisamos de criar esse contador. Vamos criar. Esse contador vai ser um inteiro. Nós vamos começar a inicializar ele de 0. E aí, quando o run estiver rodando, a gente vai acrescentar um a cada 1000 milissegundos. Quer dizer, a cada segundo você acrescenta um. Então, beleza. O contador, então, está certinho. Ele vai estar marcando direitinho qual que é o tempo decorrido. O que a gente tem que fazer? Bom, nós precisamos de transformar esse contador, que é um inteiro, em hora, minuto, segundo. E o procedimento é esse aí. A gente pega o resto dividido por 60, vai achar os segundos. Divide por 60, acha quantos minutos tem no contador. Pega esse valor do minuto, divide por 60, a gente consegue achar as horas, e aí depois pega o resto do que já está nos minutos, que vai ter o que sobrou dos minutos, né? Bom, então aí já temos então hora, minuto e segundo calculados. A gente tem que agora alterar o texto, né, daquele label que chama contagem de tempo. E a gente vai fazer isso usando setText. Bom, eu quero formatar 3 campos inteiros, né? E um jeito fácil de fazer isso é usando string format. Para quem usa C, isso lembra aquele printf, que na verdade então o que a gente está fazendo? Passa a hora, minuto e segundo e informa para ele, usando esse porcento alguma coisa, o que a gente quer. E %02D significa um número inteiro com 2 dígitos
começar com 0. Então, se for, por exemplo, 9 minutos, ele vai mostrar 09. Bom, além disso, eu tenho uma... Eu não quero que toda vez que clicar no botão iniciar, que ele tente fazer isso tudo de novo. Então, eu tenho que criar uma variável, né, que vai indicar para mim se eu estou rodando, se o programa já está rodando ou não. Se já estiver rodando, ele não vai executar nada. Em compensação, se não estiver rodando, eu vou executar o que a gente acabou de criar. Então, beleza, já consegui fazer o nosso procedimento funcionar para rodar. E para parar, a mesma coisa. Quer dizer, se estiver rodando, eu posso parar. Caso contrário, não tenho que parar. E parar é só dar um tm cancel. Significa que agora, aquela classe timer que foi criada, né, na verdade, o timer task lá que foi criado, vai parar e não vai estar executando mais. Com isso, a gente dá o cancela, informa que rodando é false, né, para que aí agora, se a gente clicar no botão iniciar de novo, ele vai poder rodar, e 0 contador, porque senão ele estaria continuando a contagem. Então, toda vez que rodar em parar, eu vou zerar a contagem. Vamos acrescentar as definições, né? Então, você vê que a gente teve que dar import num monte de classe, né? No action list, né? No action event, que é para a gente poder fazer o clique dos botões. A gente tem um monte de classe do swing, que é para ter o frame, o painel. E agora vamos corrigir um pouquinho, que ficaram alguns defeitinhos no nosso programa. Um deles foi, vocês já viram, faltou definir uns errozinhos de digitação. Sobrou esse abre, fecha parênteses, ponto e vírgula, que já está na linha de cima. Faltou definir importar a fonte. Vamos importar, né? Fonte não tem E. A gente inseriu o painel sem passar qual lugar, né? Então tem que colocar. A gente já tinha falado que ia colocar o painel à direita, né? Se não colocar nada, ele vai sobrepor o texto nosso. Então, direita é ist, né? A definição em ponto cardeal. E ficou faltando também colocar o rodando como true quando a gente clica no botão de iniciar. Vamos rodar a nossa classe. Ela abriu o cronômetro, clicando em iniciar ele vai contando. Clica em parar, ele para de funcionar. Você vê que no número 3 não inicia. E assim que eu clico em iniciar, ele roda de novo. E como eu tinha dito, vamos ver qual que é o efeito desse look and feel. Viu? Ele fica, eu acho mais feinho, essa é a cara normal do Java. Vamos pro formato, eu prefiro aquele formato mais bonitinho. E é isso, gente. Obrigado.